hoje eu vou tomar moonshine e vou contar para vocês qual é a história dele. O que é moonshine? É uma bebida destilada feita de milho, cevada, malte. Esses cereais. Então, uma das diferenças dela para o uísque é que ela não é envelhecida em barril. Por isso, essa transparência, quase igual à água, na verdade igual à água. Moonshine é um termo usado para bebidas destiladas de forma ilegal. Ponto. Então a história do moonshine vai atravessar a ilegalidade, até chegar nos momentos de hoje. A primeira vez que essa palavra foi usada foi em 1785 na Inglaterra para se referir a contrabando. A gente não pode esquecer Estados Unidos, as 13 colônias, imigração escocesa, imigração irlandesa. Então a cultura da destilaria também se tornou algo forte nos Estados Unidos. As pessoas faziam suas bebidas, tinham suas fazendas, e o excedente da produção de milho muitas vezes virava moonshine. Quando os Estados Unidos, tem ali a sua independência, o governo coloca uma taxa para bebidas destiladas. As grandes destilarias conseguiram sobreviver a isso. As pequenas destilarias que usavam o moonshine como uma moeda de troca, vendiam para fazendas próximas, para outras regiões, não conseguiam sobreviver muito bem. Então você tem ali um boom do moonshine e dos moonshiners, porque como se tornou algo proibido, eles faziam aquilo na surdina, na calada da noite, produziam e vendiam. A situação foi ficando tensa, vai passando o tempo, a auditoria do Estado começa a ficar mais pesada, então começa um levante popular, conhecido como a Rebelião do Uísque. Só que em 1794, o Estado consegue neutralizar e meio que acaba com a rebelião e acaba com esse movimento dos moonshiners. Agora dando um salto para 1920, lei seca nos Estados Unidos. Proibido beber, proibido comercializar, proibido transportar, proibido vender. Então, o boom do moonshine, esse foi outro momento que foi um boom muito grande nos Estados Unidos. Além disso, teve o boom dos speakeasies, que eram os bares escondidos atrás de um açougue, atrás de uma floricultura. E a gente não pode esquecer que nessa época, 1920, 1930, existia uma figura famosa chamada Alphonse Capone, Al Capone, que foi um dos maiores mafiosos dos Estados Unidos, que participava ativamente financiando a fabricação de moonshine e outras coisas, Outro fato curioso disso é que os contrabandistas, eles alteravam, mudavam o carro deles, Eles colocavam mais espaço para poder caber moonshine, para transportar de um lugar para o outro, eles deixavam o carro mais rápido, eles faziam alterações no carro para poder conseguir fugir da polícia. E aí, quando o tempo estava mais tranquilo, a galera fazia corrida. Ia fazer corrida no campo, ia fazer corrida em fazenda, se juntavam os contrabandistas para apostar corrida. E nesse momento a galera começou a se reunir, começava a acompanhar, apostava, até que começa a ter regra, as coisas vão acontecendo, e isso meio que é o embrião da NASCAR, que existe até hoje nos Estados Unidos. Muitos pilotos da NASCAR naquela época, ali, foi mais ou menos 54, 55, eram ou moonshiners ou filhos de moonshiners, eram de famílias de moonshiners. E um dos maiores pilotos da NASCAR, que foi Junior Johnson, ele foi preso enquanto ele operava uma destilaria de moonshine. E agora, a gente está aqui em 2025, eu estou com o meu moonshine na mão, feito completamente de forma legal, que ganhou um prêmio agora em 2025 no World Whisky Award. E é muito maneiro que o nome dele é El Miraculoso Calibrador de Mira The Widowmaker Joe. Então você vê que pelo nome e pela garrafa, existe um respeito e uma homenagem à história do moonshine que atravessa todo esse período, quase uma coisa meio velho oeste, lei seca e os dias de hoje, Então você tem ali o miraculoso, você tem o Widowmaker, que significaria o fazedor de viúvas, então uma coisa meio faroeste. Então tá aqui o meu moonshine e no copinho certo, porque ele era vendido em copos assim para poder passar despercebido. E vamos. Saúde!